Hello everyone, how are you guys? Ok, pessoal, vamos começar aqui mais uma explicação de conteúdo. Para hoje vamos começar revisando uma atividade, que foi a atividade que eu passei para vocês por último, até aproveitando para tirar aqui já algumas dúvidas, né, a respeito do resultado dessa, que vocês recebem assim que vocês respondem, né, um Google Forms. Deixe-me compartilhar a tela com vocês. Pronto. Ok, deixa eu abrir aqui. Não é esse, não é esse. Ok. Vejam só. Pronto, essa daqui é a questão de vocês. As questões de vocês que foi, né, sobre Simple Past. Então, essa questão aqui, algumas pessoas ficaram, né, bastante na dúvida. Então, eram afirmações, né? Marque as afirmações corretas, né? As afirmações, então, né, o enunciado já indicava que era mais de uma opção. Então, temos aqui o verbo to be, que no presente possui três formas, que, peraí, deixa eu só colocar de uma forma que a gente consiga visualizar. Como vocês veem. Pronto. Vamos lá. Então, o verbo to be, que no presente possui três formas, né, que no caso é am, is e are, no passado possui apenas uma, que é was. Pessoal, está correto isso aqui? Né? Na verdade, o passado do verbo to be, né, de am, is e are, é was e were. A gente acabou de estudar o passado contínuo. Então, a gente sabe que a gente tem que, em algumas situações, a gente usava o was, em outras, a gente utilizava o que? O were, que é aquele W-E-R-E, né? W-E-R-E, que é o passado de quê? Do are. O passado de are é were. O was, ele é o quê? Ele é o passado do am e do is, certo? É o passado do am e do is. Vou aumentar mais um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Certo? Então, was é o passado do am e do is. Certo? Então, está errado porque não é só uma forma, são duas, é o was e o were. No presente são três, no passado é o was e o were. O verbo to be é um verbo anômalo, certo? É um verbo defectivo, ele é um verbo que ele não segue as regras dos demais verbos. Então, os outros verbos são mais simples. Por exemplo, qualquer outro verbo no simple present, ele não vai ter desse tanto de forma e que se escreve cada uma, né, de uma forma diferente. Se você pegar qualquer verbo, por exemplo, como o verbo estudar, study. Então, é study para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, que você usa S, né? Aquela regra do S que você usa em alguns verbos, é justamente na terceira pessoa do singular, he, or it. Já o to be, eu vou usar am para eu, o is para a terceira pessoa, o are para as demais pessoas, então ele é mais complexo, certo? Mas o passado dele é was e were, então tá errado. Os verbos em inglês são classificados em regulares e irregulares. Correto, é uma das classificações dos verbos. Quando nós estudamos o passado dos verbos, aí nós aprendemos que existem os verbos regulares, que são os verbos que podem ganhar ed, a regra é essa, regular vem de regra. Então, é regular porque eles podem ganhar ed. E irregulares não podem ganhar ed. Cada um se escreve de uma forma diferente, não tem regra, você só aprende pela prática, que são aqueles verbos que a gente já estudou antes, por exemplo, consultando a lista de verbos irregulares que tem lá no final do livro de inglês, ou em outros recursos. Eu não lembro se ano passado a gente chegou a ver algum tempo que a gente precisava consultar essa lista de verbos irregulares. Mandei até um PDF, que eu não estou lembrando aqui, se no caso nos segundos anos nós vimos aqui algum tempo que vocês precisavam usar essa lista. Mas enfim, regular, usa ED, irregular, quebra a regra, não tem regra, então não pode usar ED. Então, tá correto, os verbos em inglês podem sim ser classificados como regulares e irregulares. Essa estava correta. Próxima. Lived, clean, watched, cooked, washed, são todos verbos regulares no passado? São, minha gente, são todos regulares, porque olha só, todos terminam com ED.
Percebam? Então, se a gente tivesse aqui algum que não tivesse terminando com ed, né, e tivesse essa afirmação, são todos verbos regulares no passado, aí estaria errado, porque a gente estava percebendo que tem alguma coisa ali quebrando a regra, mas todos aqui terminam em ed. Então, são verbos que estão no passado e são regulares porque estão seguindo a mesma regra. Então, também estava correta. Quando usamos did ou didn't numa frase negativa ou interrogativa, devemos retirar o ed do verbo ou, se não houver essa partícula, fazer com que o verbo irregular volte à sua forma básica. É isso mesmo? Essa daqui era um pouquinho mais difícil, mas estava correta. Deixa eu me repetir aqui para vocês. Então, quando a gente usa o did, certo? Ou o didn't, é quando a gente constrói frases negativas e interrogativas. Ok? Então, quando eu faço uma pergunta, ou quando eu faço uma negação, no passado, eu não fui para a festa, ou então, ela, sei lá, ela fez o dever de casa, né? Então, fez está no passado, e é uma pergunta, ela fez o dever de casa? Então, essa frase em inglês, o did aparece no início, que é uma pergunta. E na outra que eu falei, né, eu não fui para a festa, fui, passado o verbo ir. Então, esse não vai ser o quê? Vai ser o didn't. Eu não fui, não fui. Então, vai ser o didn't, certo? Que é o passado do don't, do doesn't, né? No presente, a gente usa o do e o does, certo? E quando é forma negativa, a gente usa o doesn't e o don't. Aqui, a gente usa o did e o didn't, que são as formas do passado justamente do do e do does, do don't e do doesn't, ok? Então, a questão é, quando a gente usa essas formas, ou seja, quando a gente transforma uma frase numa negativa ou numa interrogativa, não, aí tem aqui, devemos obrigatoriamente, né? Não tem a palavra obrigatoriamente não aqui, mas tem devemos. Devemos retirar o ed do verbo. Está correto. Então, a gente deve sim retirar o ed do verbo, certo? Então, toda frase que está no passado e o verbo for regular, vai ter ed, como todos esses verbos aqui. Mas a partir do momento que eu reescrevo essa frase na forma negativa e interrogativa, eu sou obrigada a usar did e did. Did e did já são sinais do passado também. E o ed também é. Só que eu não posso usar eles na mesma frase. Então, quando eu reescrevo a frase na forma negativa e interrogativa, eu sou obrigada a usar o did e o did. Não posso deixar de usá-los, certo? Não pode. E aí, obrigatoriamente, eu retiro o ed do verbo. Só que eu só vou retirar ed onde existe o ed. E se o verbo for irregular? Se ele for irregular, eu vou fazer com que o verbo irregular, né, ele volte à sua forma básica, que a gente não tem nenhum exemplo aqui escrito, mas ele tem que voltar à forma básica, certo? Ele não, que não vai ser questão de retirar ed, porque ele não tem. Mas ele era escrito de um jeito, certo? Ele é escrito de um jeito no passado e no presente ele é escrito de outro. Ele vai ter que voltar como se fosse essa forma básica que corresponde ao presente. Mas o verbo ele vai estar no passado na frase, porque quem vai estar deixando o verbo no passado não vai ser ele mesmo, vai ser o uso do did e do didn't em frases negativas e interrogativas. Ok, depois eu vou voltar aqui para essa parte que, né, eu até ia passar isso aqui no vídeo, só que eu confesso a vocês que eu acabei esquecendo, né? Depois eu até acrescentei essa explicação aqui, eu digitei essa explicação e mandei para vocês. Eu vou abrir agora o slide para a gente. Ok, eu falei para vocês que nós iríamos estudar nesse bimestre passado. Do primeiro foi presente. Terceiro ano é revisão de tempos verbais, ok? Então, nós vimos dois tipos de presente, que foi o presente simples e o presente contínuo. E agora a gente vai ver o passado simples e o passado contínuo. Simple past, certo? E past continuous. Então, a gente começou com o passado contínuo. Quando a gente estuda tempos verbais, pessoal, a gente pode estudar fazendo comparações, porque quando a gente compara, quase sempre ajuda, sabe, em alguma coisa. Por exemplo, eu comecei, né, no primeiro bimestre comparando o simple present e o present continuous. Nós aprendemos aqueles verbos relacionados a atividades de casa, né, household chores, ou, né, que seriam as atividades que você realiza em casa, sei lá, limpar, lavar pratos, coisas desse tipo. Aí eu apresentei os verbos no simple present, por example, clean, limpar, wash, né, por exemplo, lavar, wash the dishes, lavar os pratos, sweep, varrer o chão, por exemplo, certo? Então, é um verbo só na sua forma simples, né? Aí quando a gente faz essa frase usando, por exemplo,
usando, por exemplo, como sujeito, ele ou ela, aí a gente tem que acrescentar o S ao verbo, né? Por exemplo, clean vai ficar cleans. She cleans the house. Ela limpa a casa. She cleans the house. Mas, né, se for eu, você, I clean. Então, é um verbo que é um simple present. Quando a gente passava para o present continuous, que foi o segundo tempo que a gente viu no primeiro bimestre, aí a gente teve que aprender a fazer o quê? Né? Revisar, na verdade, porque nós já tínhamos visto isso desde o primeiro ano. Aí a gente pega esse verbo que está sozinho lá no simple present, vamos supor que eu tenho que transformar uma frase no simple present para o present continuous. Eu tenho que acrescentar ing ao verbo, limpando, lavando, varrendo. Só que eu não posso dizer eu varrendo. Aí eu vou dizer o quê? Eu estou. Eu tenho que usar um verbo de ligação, que é o verbo estar, certo? Foi isso aqui que a gente viu, olha, simple present. Por exemplo, I clean the house. Eu limpo a casa. Como é que vai ficar no present continuous? Eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar ing ao verbo, olha, clean, ó, clean, o clean daqui virou clean. Mas eu não posso dizer eu limpando, então eu acrescento um verbo de ligação que é o estou, estava, dependendo da pessoa. Ela, né, é estar, eu é estou. Eu estou limpando a casa. I am cleaning the house. Então, present continuous, na verdade, é formado pelo verbo to be no presente, que ele vai ter uma dessas formas, a depender do sujeito, né, com I eu uso am, mais um verbo com ing. Então, esta é a diferença de presente simples para presente contínuo. Então, é interessante a gente comparar tempos, né? Aí foi o que eu fiz depois. Agora, iniciando o segundo bimestre, eu disse, ó, pessoal, a gente vai estudar agora passado, passado simples, passado contínuo. Eu comecei só com passado contínuo. E aí eu quis estudar comparando ele com o present continuous, porque era uma estrutura que a gente já havia visto, e aí fica mais fácil para a gente entender como é que a gente vai formar o past continuous, que é muito parecido. É uma mudança mínima. Então, aqui agora a gente tem agora eu estou comparando presente contínuo com passado contínuo, certo? Então, nós temos aqui, ó, o verbo to be, am, is, are, mesma coisa, mais verbo com ing. Ok? Mesmo exemplo, I am cleaning the house. Eu estou limpando a casa. Agora eu quero passar para o passado. O que, que eu vou fazer? Eu estava limpando a casa. Certo? Eu estava limpando a casa. Então, eu vou transformar o am em was. O que, que é o was? É o que eu estava falando lá. O was é o passado do am e do is, né? A outra forma, né? Que do passado, né? Do verbo to be é o were. Por isso que estava errado aquele item lá, né, que dizia que essas três formas se transformam em uma só, que é o was. Em duas, na verdade. Am e se transforma em was e are se transforma em were, ok? E aí o verbo ing continua da mesma forma. Né? Algumas pessoas estavam com dificuldade de entender isso, né? Inclusive, olha, teve um exercício que eu passei para você transformar frases que estavam no presente contínuo, né, passar para o passado contínuo. O que foi que mudou, né, do presente contínuo para o passado contínuo? Se você olhar claramente aqui, olha, esse exemplo, né, comparando com esse, a única coisa foi que mudou o am, eu mudei para o was. O ing já está aqui, ele já quer dizer, né, ele já dá a ideia de um tempo contínuo, limpando, falando, pensando, seja lá qual for o verbo, ok? Então, uma comparação entre tempo contínuos, a diferença só vai ser o verbo de ligação. Estou é presente, estava é passado. Se eu colocar estarei, que é futuro, vai ser futuro contínuo, certo? O futuro contínuo também é um tempo que existe possível, né, no inglês. Aí agora, né, falando mais um pouco, agora que a gente já viu o past continuous, agora a gente vai ver o simple past, certo? Que ele vai ter até algumas semelhanças com o quê? Com o simple present, né? Então, talvez eu faça aqui algumas pequenas comparações, porque é sempre interessante quando a gente está estudando um tempo, a gente, né, fazer essas comparações. Então, a partir daqui, a gente começa, né, a perceber que existem características de cada um desses tempos, né? Voltando aqui, olha, o simple present, né, tem o verbo to be, que ele é estudado de forma separada, certo? Am, is e are, que é o verbo ser. Ele é ele é estudado de forma separada dos demais verbos. Quais são os demais verbos? Todos os outros que existem. Eu vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, o verbo limpar, que é o verbo que apareceu no exemplo, clean. Então, enquanto o verbo to be tem essas três formas, clean só vai ser, né, no presente, clean mesmo. E aí, quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, eu uso o quê? S. Então,
Na verdade, só são duas formas, né? Sendo que é uma diferença mínima de usar S ou não, certo? Então, para todas as pessoas, eu vou usar só isso aqui, clean, e às vezes clean com S. Em relação ao verbo to be, eu tenho que usar cada uma dessas formas para pessoas diferentes, sempre que vai ter uma repetição, né? Já que a gente tem 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural, tá? Pessoas são aquelas que eu sempre falo, eu, você, ele, ela, nós, então, 3 do singular, 3 do plural. Outra característica do simple present é o uso do do, né? Does, certo? Do e does são do simple present, ok? Ok, passando para o present continuous, o que acontece? O present continuous, então, ó, isso aqui é simple present, eu estudo isolado o verbo to be, depois eu estudo os outros verbos. Agora, o simple present, eu tenho que obrigatoriamente estudar uma dessas formas, né, do verbo to be, am, is e are, mais, obrigatoriamente, um verbo com ing, certo? Aí, quando eu comparo agora com o past continuous, é a mesma coisa, só que ao invés de usar o am, is e o are, eu uso was e were. Was e were. Aí eu também vou ter que usar obrigatoriamente um verbo com ing. Pode ser qualquer verbo, como clean, que eu botei lá em cima, certo? Então, o tempo é formado com o verbo to be mais um verbo com ing. Aqui não, é só um verbo. Então, eu posso construir frases no presente só com o verbo to be ou só com qualquer outro verbo, né? Eu não vou usar eles juntos, não, certo? Então, eu posso fazer uma frase com o verbo estar. Eu estou bem, por exemplo. Uma frase no simple present. O verbo só é estar. Eu estou bem. Agora, se eu disser assim, eu estou limpando, então eu tenho estou como um verbo de ligação, o verbo principal é limpar, né? Que vai ser limpando, tá? Na forma contínua. Aí vai ser o quê? Um presente contínuo. Eu estava limpando, passado contínuo, porque eu estou usando ao invés de am, is ou are, o was e o were, que é estava, estavam, certo? No passado. Indo agora para o nosso simple past, mesma coisa. Eu posso fazer frases com o passado do verbo to be, né? Que é se eu estar. Então, eu tenho was e were, certo? Se eu fizer uma frase só com was e were, é simple present, simple past. Percebam qual é a diferença, né, básica ali do simple past para os, aliás, dos tempos que são chamados de simples para os contínuos, certo? Nesses tempos simples, eu só uso um verbo. Então, eu vou fazer uma frase eu só com was, eu só com were, eu só com am, eu só com clean. Eu estou, eu estava, eu limpo, certo? Eu limpava, se for passado. Agora aqui não, eu uso was e were, que também pode ser só presente, só que eu uso mais um verbo com ing. Então, a partir do momento que eu adiciono o verbo novo, não é mais simples, é um tempo diferente. No caso, com ing, vai ser um tempo contínuo, certo? Então, se você ver lá uma frase, eu até coloquei em um dos exercícios para você identificar, né? Questão de tempos verbais. Qual é a frase que está no tempo contínuo? Qual é a única que está no tempo contínuo? Aí você tinha que se lembrar, né? Que era até a questão do passado contínuo. Aí teve gente que confundiu, né? Porque viu was e were. Ah, a gente usa was e were, isso aqui é contínuo. Mas se tiver was e were e não tiver mais um verbo com ing, então não é contínuo, vai ser só passado simples. Eu estava em casa. Agora, se eu estava estudando em casa, dá a ideia de uma ação contínua, entenderam? Certo? Então, a diferença é essa, é que nos contínuos eu uso o verbo to be, que essas aqui são as formas do presente e essas as formas do passado, mais um verbo com ing. Se eu usar o verbo to be sozinho, tanto no presente como no passado, sozinho sem um verbo com ing, eu vou ter só simples, né? Um tempo simples, presente simples, passado simples, certo? E a outra possibilidade é usar outros verbos, como os verbos que a gente estudou, limpar, varrer, seja lá o que for, estudar, certo? Aqui no presente, o verbo vem assim, ó, clean, com ou sem S, né? Lembrando que esse S é para he, né? She, it, né? Ele, ela, não era nem para botar mais isso aqui, porque era para a gente lembrar disso já, né? E aí, o que acontece no passado, esse outro verbo? Olha, no passado tem a regrazinha de eu colocar o que é de no final do verbo. Clean vai ficar cleaned, cleaned, certo? Só existe uma forma para todas as pessoas. Então, no presente eu uso o verbo com S ou sem S, então tem duas formas. No passado só existe o clean com ED no final, certo? Então, passado eu vou acrescentar o que? ED aos verbos.
Tem alguns verbos no passado que eu não posso acrescentar ed porque são chamados verbos irregulares, eles fogem da regra, eles são exceção, certo? Mas a regra é que eu coloque ed. E aí eu acabo trabalhando mais com os verbos regulares, ok? Então, o que a gente vai ver, né, agora, é essa parte aqui, certo? Do simple past, tá? Aí eu não vou trabalhar muito com was e were, não, tá? Eu vou trabalhar mais com outros verbos, né? Vou trabalhar mais com outros verbos. Então, aqui, né, como eu falei, existe o passado do verbo to be, eu nem lembrava que eu tinha colocado isso, mas a gente não vai trabalhar, tá? Was e were, que é possível, então existem duas formas, né? Quando eu quero dizer eu estava, nós estávamos, certo? Os demais verbos só é uma forma, né? Que é quando você acrescenta ed ao final do verbo, né? Por exemplo, aqui o verbo walk, que é o verbo andar, caminhar. Para eu passar ele para o passado, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ed, né? Já passei isso para vocês. Então, aqui eu tenho ed em todos. Eu tenho a mesma forma para todas as pessoas. Para eu, para você, para ele. Maravilha, é só uma forma. Então, é muito fácil. Então, passado é um tempo fácil, pelo menos assim, a forma... Né, você tem uma regra, quando você usa os verbos regulares, que você acrescenta ed, você vai acrescentar ed para todas as pessoas. Não tem variação. Perceba que é uma forma só para todas as pessoas, ok? Verbo, aí nós temos os verbos irregulares. Por exemplo, o verbo ir, né, é um verbo irregular. Ou seja, se ele é irregular, significa que não existe a forma go com ed no final, que seria gold, né, mais ou menos. It doesn't exist. Não existe. O passado de go tem nada a ver com ele, é went. Então, eu fui. Eu vou, I go. Eu fui, I went. Ok? Então, I went, you went. Só que, ó, perceba que mesmo assim é uma forma só para todas as pessoas. Então, ainda é mais fácil lá do que o simple present, que a gente tem que acrescentar s, né? Quando o sujeito é he, she, it. Aqui não tem nada disso. É uma forma só para todas as pessoas, certo? Ou o verbo to be, né? Que eu tenho que saber que é was e were. No presente é am, is e are, né? Passado é só uma forma. Não importa se é regular ou irregular, certo? Regular ou irregular. A diferença é que no regular eu vou usar ed no final do verbo. O irregular não tem ed. Eu tenho que consultar. Se eu não conhecer, eu vou consultar lá na internet, numa lista de verbos, ou né, de alguma forma para saber como é o passado de go. Se eu não sei dizer como é que eu fui, né, vou ter que consultar, porque eu não posso. Né, se eu disser assim para você, o verbo clean é um verbo regular. Clean, eu conheço esse verbo, limpar. Então, o passado ele vai ser, né, cleaned. Eu vou aplicar a regra. Watch é o verbo assistir. Como é que eu vou fazer o watch no passado? Boto ed, ele é regular, watch. Agora, se eu disser assim, olha, go é um verbo irregular. Eu sei, go é ir. Então, para eu dizer eu fui, eu não posso dizer I goed com ed no final? Não, não pode. Então eu não sei dizer eu fui em inglês, né? Então você teria que realmente consultar, se você não conhecer o passado dos verbos. Já para os regulares é só aplicar ed, né? Se eu disser assim, olha, é regular, você sabe, então vai ser watched, cleaned, washed, studied, né? Coloca ed no final. Aí vimos essa questão das regras, né? Quando você vai aplicar o ed, né? Para quase todos os verbos é só colocar ed. Só que aí, né? Colocando aqui de forma sintetizada. Quando o verbo já termina, né? Em e, aqui ele não termina. Então, eu vou colocar ed. Aqui ele termina em e, eu boto só o d. O importante é que ele termine em ed. Quando ele termina em y, corto o y, coloco ied. Então, as três possibilidades são essas. Só o D, o ED e ED, né? E aí tem aquela questão de quando ele termina em consoante, vogal consoante, eu dobro a consoante final, né? Então é um verbo pequeno, de 3 ou 4 letras, eu percebo que as últimas 3 letras é uma consoante, uma vogal, uma consoante. É o CVC. Então primeiro repito a última consoante para poder colocar o ED, certo? Aqui é uma revisão mais detalhada do que a gente já viu na semana passada, na verdade do que a gente tem visto desde o começo do ano, porque é importante compreender essa questão de tempos verbais, né? Então, eu passei um pouquinho de Simple Past, né, no vídeo passado, já tinha passado um pouco do Past Continuous, agora eu estou sintetizando tudo, né, todos os tempos verbais desde o começo do primeiro bimestre até agora. Só que aí a gente vai ter o que? A questão de estrutura de frases. Isso aqui é a forma afirmativa, quando eu tenho uma frase com verbo regular, que eu boto ed. Eu jogava futebol, eu tocava piano, né? Play é o verbo jogar, tocar, brincar, ok?
Quando eu vou transformar essa frase numa pergunta, o que que acontece? Eu vou usar o did, igual eu usava do ou does no presente, certo? Que a gente já estudou isso antes, certo? Então, eu usava o do ou does, agora eu uso o did. Para fazer uma frase negativa, eu vou usar o did not, que, né, pode ser aquilo que a gente já viu, que na verdade a forma contraída é muito melhor para usar, que é o didn't, que é quando a gente usa um did mais o not, vai ficar didn't. Ficou horrível aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Didn't, tá aqui. Que vai ficar mais explicadozinho. Então, olha, uma frase afirmativa no passado. Temos ED aqui, olha. They arrived here early. Eles chegaram aqui cedo. Eles chegaram aqui cedo. They arrived here early. Verbo regular, termina em ED. Agora eu quero dizer assim, eles não chegaram. Esse não vai ser o didn't. Se fosse um simple present, seria um don't, por exemplo. Don't. Aí dizer, eles não chegam aqui cedo, mas eles não chegaram. Falei de um fato do passado, certo? Porque eu estou passando uma frase do passado para a forma negativa. Então, eu não posso usar o don't, vou usar o didn't. Agora, perceba que o ed sumiu do verbo, certo? Ou seja, é aquilo que estava lá expresso naquele exercício. Quando você usa o didn't ou did na frase, você tem que retirar o ed? Tem sim. Então, não tem ed mais por isso, porque o ed é sinal do passado. E o didn't é sinal do passado também, né? Ou did, quando não está na forma negativa. Então, ó, aqui também não tem. Certo? Então, isso aqui é um não. Eles não chegaram cedo. Então, eu não vou ler chegam, eu vou ler chegaram no passado, porque o que vai estar deixando o verbo no passado agora é essa forma aqui, o didn't, o não. Para fazer uma pergunta, o que, que eu vou fazer? Vou fazer a mesma afirmação, só que eu vou colocar uma interrogação no final e eu vou iniciar a frase com o did. Só isso. E aí, não uso mais o ed na frase, certo? Então, a partir daqui, você pode construir frases negativas, interrogativas, no passado, certo? Então, aqui, ó, o ed é o sinal do passado. Isso é o que torna essa frase não estar no simple present. Se eu retiro esse ed, vai ficar uma frase no simple present. Eles chegam cedo. Eles chegam aqui cedo. Seria a ideia de um ato, de uma rotina. Agora, eles chegavam, eles chegaram aqui cedo, é um fato que aconteceu no passado. Aí eu quero passar para a forma negativa, o que que acontece? O que que vai deixar essa frase no passado? O didn't e o did. Ou seja, o verbo ele fica normal, sem ed. Só que eu vou entender que ele está no passado. O que vai estar passando ele para o passado não vai ser mais o ed, mas a forma did ou didn't, quando está na forma negativa. Voltando aqui agora para o last, o ago, que eu não expliquei no vídeo, né? Deixei só aquela explicação. A tradução dessas palavras é essa daqui. Last significa passado ou passada, quando eu vou falar assim, olha, semana passada, mês passado, ano passado. Em inglês, lembre-se que fica invertido. Então, ao invés de dizer, quando eu tenho um substantivo e um adjetivo, uma coisa que dá qualidade a um substantivo, né? Por exemplo, em português a gente fala no passado, mês passado. Em inglês vai ficar passado ano, passado mês, né? Então, na escrita vai ficar assim, vai ficar o contrário. Então, vai ser, por exemplo, last year, para dizer ano passado, last month, para dizer mês passado. Ago significa atrás, em expressões do tipo, eu, sei lá, morei lá há 3 anos atrás, certo? Eu viajei 3 meses atrás, por exemplo, certo? Então, esse tipo de expressão. Aí vai ter uma tendência do ago ser a última palavra em uma frase. Então, essa já é uma dica boa. A mesma coisa que acontece com o português. Ó, eu viajei há 3 anos atrás, né? Então, o ago vai ser a última. Aqui no português, o passado também acaba sendo a última, mas no inglês, como tem essa inversão, acaba não sendo, né? No português fica, eu viajei semana passada, né? Só que em inglês fica passada semana ou passado mês. Então, em inglês, ele acaba não sendo a última palavra, certo? O ago vai ser a última palavra, certo? Numa frase simples, como as frases que eu estou passando. E o yesterday, ele já tem um sentido completo, certo? Esses aqui podem perceber que eles têm que acompanhar alguma palavra para ficar com sentido completo. Por exemplo, atrás, né? Atrás, eu estou falando de quê? 1 ano atrás, 2 meses atrás, né? Por exemplo. Passado, passado o quê? Ano passado, semana passada, agora ontem. Ontem é ontem, já tem um sentido completo. Eu viajei ontem, né? Quando eu digo assim, ó, ontem, para você ele já tem um significado completo. Agora, quando eu falo atrás, né?
Apesar de que a gente tem um entendimento, né, de que poderia ser uma preposição, mas é uma coisa muito mais vaga, né? Passado. Eu estou falando de quê, né? De passado, do passado, que é o contrário do presente, do futuro, do que é. Já ontem é uma palavra que ela tem um sentido mais completo, né? Então, esse yesterday, ele pode vir no final e pode vir também no começo, tá? Eu vou localizar ele mais no começo para você não acabar não confundindo, por exemplo, com atrás, né? Por exemplo, porque eu passei uma questão semelhante a essa e não sei se vocês conseguiram entender. Por exemplo, I traveled 3 days. Eu viajei 3 dias. Eu viajei 3 dias. Pensa só se você colocasse assim essa frase aí no Google Tradutor ia aparecer. Eu viajei 3 dias. Qual é a palavra que melhor se encaixa? Passado, ontem. Eu viajei 3 dias atrás, certo? Então, aqui seria o quê? Seria o ago. Eu viajei 3 dias atrás. Como eu disse, o ago vai ter a tendência de ser a última palavra do da frase, certo? I traveled 3 days ago. Não dá para dizer eu viajei 3 dias passado. Ou eu viajei 3 dias ontem. Fica sem sentido. Agora eu viajei 3 dias atrás. Agora deu certo. I arrived, tarará, week. Eu cheguei semana ontem, semana atrás. Não dá certo. Semana passada. Como é que é passado? Last. Então, só se atentando para a tradução já dá certo. Então, a dica é a go vai ser geralmente a última palavra. Então, ela vai vir depois de palavras como dias, semanas, anos. E já o last, ele não vai vir no final. Ele vai vir justamente antes de palavras como semanas, dias, né? Aqui eu botei a palavra week, mas poderia ser ano, certo? Por exemplo, eu cheguei ano passado, semana passada, mês passado. Aqui eu viajei 3 dias atrás, 3 meses atrás, 3 anos atrás. Então, a go vai vir depois dessas palavras dias, mês, ano, semana, certo? E o last vai vir antes, certo? E aí, o yesterday, ele tem um sentido completo. Você vai perceber que ele é o único que se encaixaria bem. Olha, eu assisti passado, eu assisti atrás, assim, né? Dentro da perspectiva de tempo, fica totalmente nada a ver. Então, ontem, eu coloquei ele no final aqui, né? Só que eu acho que lá no exercício de vocês eu botei no começo já para não confundir, porque esse yesterday ele pode vir tanto aqui no começo como no final. Aí eu vou deixar ele até, deixa eu dar uma olhada lá no Google Forms, que foi que eu coloquei para vocês, só para a gente finalizar. Então eu botei a explicação, né? E botei para vocês resolverem. I slept well 3 days. Eu dormi bem 3 dias atrás. She read this book last year. Ela leu esse livro ano passado, tá vendo? Ó, antes da palavra ano. E aqui eu botei no começo, justamente já para não confundir. Yesterday. Yesterday, né? Tá que seria yesterday. Ontem você assistiu o mesmo filme, ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Lembrem-se que vocês podem assistir, né? Aqui essa questão também só para tirar uma dúvida, né? Essa questão aqui 3 era uma questão de escrever, onde vocês deveriam colocar aqui no espaço tanto a resposta negativa como a interrogativa, usando, né, botei aqui a dica, né, did it e didn't, né? Então, você foi lá, né, passou essa frase bonitinha aqui, né, she, se você quiser pode até fazer isso, né, por copiar, né? Por exemplo, aí eu tenho que lembrar que eu vou fazer o quê? Quando eu vou fazer a negativa, eu coloco didn't, né? Didn't. Aí eu tenho que retirar o quê? O ed do verbo. Pronto, aqui é a frase, né? Essa frase é o quê? Negativa. Aí falta o quê? A interrogativa. Eu não sei como você dividiu. Foi colocando uma barra, foi colocando espaço. O que que acontece? Por mais que você tenha tentado tomar todo o cuidado, né? Talvez algumas pessoas tenham até colocado assim, como eu gosto de colocar, né? N de negativa, e depois lá na frente, N de interrogativa. Tudo isso aqui é uma variação muito grande desse formulário. Então, quando vocês, né, resolveram lá, e aí vocês, né, enviaram o formulário, né, aí vocês receberam lá um resultado que estava errado. Por quê? Porque questões de escrever, até eu coloquei lá uma observação que eu tenho que fazer uma correção manual depois. Porque o formulário só dá certo, certo? Ele só me dá a resposta automática nessas questões que elas são exatas, que você marca, né? Se você marcou errado, está errado, marcou certo, está certo, certo? As questões de múltipla escolha,
Essas questões aqui, né, de marcar. Agora, a questão de escrever, se você varia uma letra, né? Por exemplo, se você botou um N aqui ou não botou, se você dividiu com barra, se você deixou um espaço, se você colocou um travessão, sei lá, para dividir, se você não botou um ponto. Então, são muitas variações. Então, eu não tenho como colocar um modelo de resposta exato para você acertar. Por isso que eu tenho que corrigir depois. Então, se eu colocasse várias possibilidades, ainda tem um perigo de ficar diferente, porque um espaço de diferença o Google Forms vai corrigir como errado, né? Então não se preocupem, se vocês resolverem lá aparecer como errado, provavelmente foi por isso, porque eu mesmo já tentei fazer, um mês resolvendo, e quase sempre eu erro, porque ficou alguma coisa, um ponto, sabe? Eu coloco aqui, né, a simulação, né, como se fosse eu respondendo, é quando eu envio, aparece lá que está errado. Justamente a resposta está correta, mas um espaço, um ponto, né, a mais, a menos, o formulário ele vai corrigir como errado, certo, pessoal? Então, por hoje é só, e aí aquilo que eu sempre falo, na dúvida, assista o vídeo de novo, né, como vocês quiserem, de frente para trás, podem assistir, né, rápido o vídeo também, e vocês também podem, também, se não entenderem, tirar as dúvidas, né, pelo WhatsApp. E por hoje é só, certo? Vou parando o vídeo por aqui, então até mais, pessoal. See you, take care, bye bye.